Salve, salve, família vascaína, um ótimo sábado para você ligado aqui no canal do Mineiro, véspera das semifinais contra o Fluminense. A gente vai falar bastante do confronto deste domingo. O que mudou de Vasco e Fluminense desde a eliminação do nosso adversário nas semifinais da Copa do Brasil? Vamos trazer também o pronunciamento oficial do Vasco sobre a saída de Felipe Coutinho e muito mais. Eu peço para você deixar aquele likezão para valorizar o nosso trabalho, porque hoje é Saba Vasco, 21 de fevereiro de 2026, começando o Vascão Notícias, primeira edição. Bom, meus amigos, o Vasco se pronunciou oficialmente, né? O Coutinho já havia se despedido, faltava o Vasco se pronunciar e saiu na tarde de ontem. Tá aí, ó. O Vasco informa que o atleta Felipe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano. Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual assinada no fim da tarde de hoje. De ontem, no caso, né? Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo. O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período. Teve nem o desejo boa sorte, né, na sequência da carreira, porque fontes próximas ao Coutinho dizem que a possibilidade de parar de aposentadoria agora existe e é forte, mas também tem a possibilidade de jogar nos Estados Unidos, fazer mais uma grana, né? O atleta de futebol, ele tem que aproveitar para fazer todo o dinheiro enquanto tem saúde, porque depois ou procura outra coisa ou vai viver dos rendimentos que teve, né, durante a carreira. Então pode ser mais uma possibilidade financeira do Coutinho, que eu nem acho que ele precisa, tá? Acho que já é bem resolvido financeiramente. Seria mais uma questão de manter o desafio da carreira e aparentemente não é o que ele busca, né? Ele sai do Vasco justamente por conta de pressão, então não deve estar querendo viver a intensidade do mundo do futebol. Apesar que nos Estados Unidos também, né, produção? Não tem pressão nenhuma. Jogar lá é um mamãozinho com açúcar, é dólar entrando, é fácil demais. Eu já falei bastante sobre o Felipe Coutinho, agradeço aqui o retorno, mas a passagem foi regular, né? Uma passagem regular, sem muito brilho, sem conquistas, enfim. Agradecendo aí o Felipe Coutinho e tamo junto. Meus amigos, neste domingo tem Vasco e Fluminense, o jogo começa às 18 horas, tá aqui onde você vai assistir o jogo, tá ali a arbitragem da partida, só relembrando aqui o serviço do jogo, para entrar nesse assunto aqui, ó. O que mudou de Vasco e Fluminense desde essa partida aqui, ó. A eliminação do Fluminense nas semifinais e o Vasco avançando para a final da competição. A gente vence o primeiro jogo por 2-1 com o gol do Verratti, perde o segundo com o gol contra do Paulo Henrique e nos pênaltis a gente vence por 4-3. No Vasco, a gente traz aqui 3 mudanças em cada equipe. No Vasco, teve a queda de rendimento, não só no que o time vinha jogando nessa fase final de Copa do Brasil, mas também dos resultados. Os resultados desapareceram, até mesmo contra times pequenos do Campeonato Carioca. Tá aí o Volta Redonda que a gente teve que avançar nos pênaltis. Saída de artilheiros do time, Verratti e Ryan. O Verratti eu nem sinto tanto, é mais uma questão de matemática, mas se a gente analisar com calma, o Verratti não vinha sendo tão aproveitado. Ele tinha a sua importância ali, né? Como teve nas semifinais, de entrar, tentar uma bola aérea e tudo mais, mas não vinha tendo mais a efetividade que teve, por exemplo, no primeiro semestre, quando construiu a maioria dos seus gols. Agora, a saída do Ryan pesa muito, né, galera? Pesa demais, um jogador diferente, um jogador que já tá fazendo sucesso nesse início lá na Inglaterra, o cara que tava entregando muitos gols, né? Se tivesse mais aí uns 10 joguinhos, provavelmente ele passaria o Pablo Verratti.
Então o Vasco sente muito, né, a ausência de gols. O Brenner ainda não aconteceu, o Spinelli ainda está no seu início. Vamos ver como que vai ficar essa questão de artilharia. E a pressão em cima do trabalho do Fernando Diniz, que pela queda de rendimento, pelas coletivas e tudo mais, pela postura do treinador, a pressão só aumenta. E, falei aqui de coletiva, entrevista coletiva, que não teria o menor problema se o Vasco estivesse vencendo, né? Aí ele poderia falar o tanto de besteira que ele quisesse. Mas soma negativamente. Você sai de um jogo que o Vasco jogou mal, você ainda fica, né, insistindo em estatísticas que só te favorecem. Enfim, a pressão sobre o Fernando Diniz está muito grande. Foi o que mudou do Vasco de lá para cá. E claro, alguns reforços pontuais que chegaram, mas ainda não fizeram muito diferença. No Fluminense teve a saída do Thiago Silva, que é ídolo lá, que é um zagueiraço. Esse aqui eu não tenho problema nenhum em elogiar, joga muita bola, tá jogando até hoje, né? E, enfim, perde o Fluminense, por mais que contratou o James, né, do Mirassol, que é um bom zagueiro, mas não dá para comparar. O Fluminense vive uma crise de centroavantes, né? O Cano tá retornando agora aí, teve uma lesão grave, não vai jogar contra o Vasco ainda. O Everaldo saiu, então eles estão lá só com o John Kennedy, né? De ofício mesmo. Então eles estão buscando aí no mercado, mas até agora não trouxeram. E o que mais me preocupa é a invencibilidade do Zubeldia. Acho que são 15 jogos sem perder, o Fluminense jogando como mandante. Porque nesse meio aí o Vasco venceu o Fluminense, mas não era o mandante do jogo, então acaba não contando para essa estatística. É uma estatística forte, tá? 15 jogos, 100% de aproveitamento no Maracanã é muito relevante. Tomara que essa estatística caia neste domingo já, né? Contra o Vasco. Não nesse domingo, porque nesse domingo o Vasco é mandante, mas no próximo, quem sabe a gente não quebra essa sequência aí do Fluminense. Bom, meus amigos, e por tudo isso que eu analisei, vendo o momento do Fluminense, o momento do Vasco, a questão do trabalho dos treinadores, antes da bola rolar, eles são favoritos. É aquilo que eu sempre digo, mesmo quando o Vasco é favorito, não adianta nada, porque é antes da bola rolar. Depois, cabe aos jogadores, cabe ao treinador, cabe à torcida apoiando, fazer diferente do que é a análise antes da bola rolar, né? Com a bola rolando, tudo pode acontecer, você pode entrar com mais vontade, o seu time tá num momento mais inspirado, o outro não, enfim. Mas a análise me preocupa, não estou animado para essas semifinais contra o Fluminense. A minha preocupação maior é o Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Santos que se aproxima na quinta-feira. Mas, como é rival, o Campeonato Carioca também acaba tendo a sua importância para o Vasco da Gama. Meus amigos, se você quiser mais conteúdo de Vasco, falei bastante sobre o Cuiabano, que deve ficar de fora novamente da lista de relacionados. É só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.